Quando se dá o diagnóstico de retocolite, geralmente a pessoa faz uma cara de surpresa. É muito difícil a pessoa ter ouvido falar nessa doença antes de se confrontar com o diagnóstico. A retocolite não é uma doença muito comum, mas a gente tem visto cada vez mais nos consultórios o diagnóstico da retocolite, que tem, na verdade, tem um sobrenome, né? Retocolite ulcerativa inespecífica. Esse é o nome completo da doença. Então, primeira consulta surge um monte de dúvidas. O que é essa doença? Como é que eu peguei isso? Como é que vai ser a minha vida a partir de agora? Isso tem cura, tem tratamento? Vou precisar operar? Enfim, né? E a primeira consulta geralmente é sobre esses vários esclarecimentos. A primeira dica é: não entre em pânico. Hoje nós temos uma série de medicamentos que deixam a doença sob controle. Então, hoje em dia é muito mais tranquilo de se tratar a retocolite do que era há 15, 20 anos atrás. Fique tranquilo, procure ter um médico que você confie, né, que saiba tratar da doença. Então, se você tiver alguma dúvida, existe um grupo de médicos no Brasil que estuda muito essa doença, que chama-se GDIB, com 2 Is, Grupo de Estudo da Doença Inflamatória Intestinal do Brasil. Então, entre no site do GDIB, procure ali um médico da tua cidade que seja componente do GDIB. Isso vai dar uma segurança maior para você. É uma doença que ela se manifesta em geral com diarreia, muitas vezes com presença de sangue. Não é um quadro que começou ontem ou na semana passada. Geralmente a pessoa tem essas crises por mais tempo e, em geral, o seu diagnóstico é feito através da colonoscopia. Então, você deve ter feito uma colonoscopia ou talvez um exame menor que chama-se retossigmoidoscopia para chegar nesse diagnóstico. Então, existem aí, depois que a gente faz esses primeiros exames, são necessários alguns exames laboratoriais que servem para a gente ver se essa doença está te trazendo alguma repercussão. Às vezes a pessoa pode apresentar algum grau de anemia. A gente também tem que ver a questão toda de vitaminas, de nutrição do paciente. É importante também fazer alguns exames para ver a questão de imunidade, se você teve contato com algum vírus de hepatite B, hepatite C, HIV, tuberculose. Isso vai fazer muita diferença na escolha da medicação que a gente vai fazer. Então é muito importante isso. E aí, de fato, entra na questão dos remédios. Então, a gente tem remédios que agem na fase aguda, na fase de crise, tem remédios que agem mais na fase de manutenção, para que você não tenha mais crises. E é importante também saber que existem algumas coisas que você pode fazer para que você não entre em crise. O uso de anti-inflamatórios, você deve evitar ao máximo o uso de anti-inflamatórios. Você deve evitar o estresse também. O estresse é uma coisa que faz a pessoa entrar em crise muito mais vezes. Então, se você é uma pessoa estressada, ansiosa, procure tratar isso também. Isso vai refletir muito no acompanhamento da doença. E procure sempre usar as medicações. Não é porque você está bem que você deve retirar esses remédios. Você deve manter até que o médico oriente você a ir retirando aos poucos, talvez até a parar, não sei. Isso vai depender muito da sua situação. Existem remédios na retocolite que são remédios por via oral, são os comprimidos. Muitas vezes a gente usa também supositórios. Na retocolite existe a gente sabe que a inflamação é maior, mais próxima do reto. Então, muitas vezes o supositório é o único tratamento. A gente usa o supositório e resolve o quadro, porque, imagina, é mais fácil a gente colocar um remédio lá onde está inflamado do que o paciente tomar ele e ele percorrer metros e metros até chegar lá no final do intestino, que é onde está a inflamação. Então, podem ser usados supositórios e podem ser usados também, em alguns casos, medicações injetáveis. Algumas pessoas tomam os remédios chamados biológicos, que são remédios que são mais específicos para essas doenças inflamatórias, e que aí ela vai usar esses remédios injetáveis que podem ser embaixo da pele ou na veia, podem ser a cada 2 semanas, a cada 30 dias, a cada 60 dias, enfim, existem vários tipos de medicamentos. Então, não se assuste se o teu médico de repente fala: olha, você não está respondendo adequadamente ao uso dessa medicação.
você deve usar outra medicação. Não se assuste com isso, é comum as pessoas às vezes terem que trocar os remédios e existem, felizmente, várias opções de medicações que a gente pode fazer uso no decorrer do tratamento da retocolite, pois é uma doença, como eu falei, uma doença crônica, né? Uma doença de longo prazo. Então é comum no longo prazo a gente ter períodos que a pessoa está melhor, períodos que ela está em crise, períodos que a gente chama de remissão da doença, que a gente vai reduzir as doses dos remédios, períodos que a gente vai aumentar essas doses dos remédios. Então isso é bastante comum. E um dos medos também que os pacientes têm é relacionado ao câncer. Então, será que eu tenho um risco maior de ter câncer? Sim, você tem um risco um pouco maior do que a população em geral. Mas se você tem a doença sob controle, esse teu risco reduz e muito. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, você vai fazer exames periódicos. De vez em quando, você vai precisar fazer colonoscopias também para ver o controle da doença, mas também para prevenção do câncer. Então, é uma doença realmente que é um diagnóstico que a gente não esperava, que a gente nem sabia, né, da existência dessa doença, a gente não espera, mas é uma doença que hoje em dia tem todo o controle, toda a maneira da gente controlar. É importante você continuar o acompanhamento médico para que você tenha um controle adequado dessa doença e tenha uma qualidade de vida ótima. É possível sim você trabalhar, você namorar, você ter uma vida normal com retocolite, tá? E normalmente só com medicamentos já se controla a doença. É rara a necessidade de cirurgia hoje em dia para retocolite, porque hoje a gente consegue um bom controle com as medicações. Tá bom? Então, se tiver alguma dúvida sobre essa doença, alguma dúvida em especial, deixa aqui embaixo que a gente sempre vai responder as suas dúvidas.